Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é: Jesus não é mais o Cordeiro de Deus. Jesus não está mais entre os homens. Ele ficou até os anos 70 DC, que foi quando acabou a sua geração. Confira o que diz em Mateus 28:20, que diz o seguinte: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então perceba que Cristo Jesus ficou com aquela geração até os anos 70, que foi quando ele voltou para resgatar a sua igreja. Então vemos que Jesus foi o mediador do seu povo, mas não é mais. Ele foi o noivo, mas não é mais. E foi o cordeiro, também não é mais, pois houve um casamento com a sua igreja. Jesus veio como cordeiro e resolveu o que veio para resolver. Jesus já mediou entre Deus e seu povo. Ele facilitou e recuperou o diálogo entre os homens e Deus. Jesus foi também conciliador. Paulo falou sobre isso em 2 Coríntios 5:18. Veja o que ele diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ele trouxe de volta aquilo que estava separado por causa do pecado. Jesus foi tudo o que diz as Escrituras. Ele foi o caminho, ele foi o Salvador, o mediador, o Cordeiro de Deus, o conciliador e o noivo da igreja. Mas hoje não é mais. Jesus era Deus e se fez como homem para tirar o pecado do mundo. O pecado que Jesus tirou do homem foi o pecado adâmico, que separava o homem de Deus, o qual a lei de Moisés não conseguia anular. Por isso Jesus veio como cordeiro para substituir os sacrifícios que era feito pelo homem. Pois na lei de Moisés, os homens matavam um animal sem defeito para tirar o pecado do homem, para cumprir a lei. Mas Cristo, de uma vez por todas, se deu como cordeiro e livrou o homem do pecado do mundo. Saiba que o pecado praticado pelo homem hoje são obras da carne e não separa mais o homem de Deus. Os seus erros que você chama de pecado são obras da carne, que entristece o Espírito Santo que habita em você, mas você não irá perder a sua salvação por isso. Isto é, se você for um predestinado de Deus, um escolhido. Porém, o que a carne semear, irá colher. Isso quer dizer, a carne paga pelos seus atos, ou seja, é punida pelas suas obras. Jesus já reconciliou o homem na cruz, uma vez e para sempre. Veja o que diz em João 19:30. Ele diz o seguinte: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Veja que Jesus ali acabou com o pecado de Adão, que era o pecado original, que separava o homem de Deus. Ele reconciliou o homem com Deus, tornando-o em um só espírito com ele. Então entenda, meu amigo, que hoje nós temos um relacionamento direto com Deus, pelo seu Espírito que habita em nós. Não precisamos mais de um conciliador. O mediador, Jesus de Nazaré, homem, fez a sua parte. Agora o Espírito de Cristo Jesus ressuscitado habita em você. Ele é o próprio Deus. Confira em 1 Timóteo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Perceba então que Jesus foi mediador como homem, mas só dos judeus, quando ainda era vivo, e que ele foi o único mediador. Mas hoje, o Espírito que habita em nós é que fala por nós. Todos os títulos que Jesus teve como mediador, conciliador, Cordeiro de Deus, Filho do homem, Filho de Davi e noivo da igreja, acabou na cruz.
morreu junto com a lei de Moisés e o pecado adâmico na cruz. E a partir da cruz, Jesus se tornou Deus. Ele voltou ao seu lugar de origem, pois ele é Deus, o único Deus. Jesus veio como homem e foi mediador de um novo pacto, pois quem estava no velho pacto não estava conseguindo ter uma comunicação com Deus. E Jesus Cristo, homem, veio para mediar esse contato, facilitar a comunicação entre o homem e Deus. Veja o que diz em 1 Timóteo 2, versículo 6, que diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja que houve um tempo, e o tempo foi naquele período, do nascimento de Cristo até a cruz, como foi profetizado pelos profetas, desde o início. Jesus veio para cumprir a lei, pois o povo judeu não conseguia cumprir, porque eram 613 preceitos e isso era impossível para o homem cumprir. Confira o que diz em Mateus 5,17. Diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Saiba então que ele cumpriu por todos os que nele creu, a saber, os judeus. Ele foi o mediador que aproximou os judeus ao Pai e fez isso ao seu tempo, até quando tudo se consumou na cruz. Cristo Jesus mediou um novo caminho para o homem, mas hoje não vivemos mais debaixo do velho pacto. Nós, a partir da cruz, nascemos livres. Jesus de Nazaré fez a sua parte. Agora não é mais com ele, é com Deus e o Espírito que habita em nós. Jesus de Nazaré era o caminho para os judeus, não era para nós. Confira em João 8,31, que diz: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu amigo, Jesus era o caminho dos judeus, como ele diz no versículo acima, mas só daqueles que neles permaneciam a sua palavra, só os que creram nele. Veja o que diz o versículo 36 deste mesmo capítulo, que diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pense bem, você não é judeu e você não estava lá com Jesus antes da cruz. Então, como é que você poderia ser liberto pelo Filho? Se você, depois da cruz, já nasceu livre, pois você foi adotado por Cristo. Você é filho de adoção por intermédio de Cristo Jesus. Você não é judeu. Veja o que diz em Gálatas 4, versículo 4. Diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Versículo 5. Para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então perceba que você não estava debaixo de lei. Primeiro, porque não somos judeus. Segundo, porque nós não fomos condenados pelos preceitos da lei, pois nascemos depois da cruz e já nascemos livres. E hoje vivemos debaixo do novo pacto, que é a graça de Deus. Sendo assim, Jesus não é mais o Cordeiro de Deus, assim como também ele não é o mediador, como diz o sistema religioso. Esse sistema enganoso e corrupto ainda tem a cara de pau de dizer que eu e os demais pregadores da graça que somos falsos profetas. Mas eles falam isso porque não entendem nada da palavra do Evangelho da graça de Deus. Mas quem tem os olhos iluminados não vê como eles veem. Não vê assim. Quem tem os olhos e a mente iluminada não pensam como eles pensam. Pois a graça de Deus está libertando muita gente desse sistema sem futuro. Creio que você entendeu. Jesus não é mais o Cordeiro, nem o mediador, nem o conciliador, nem o noivo da igreja, pois Jesus é o esposo da igreja.
Ele é Deus. Ele assumiu o seu lugar como Deus. Ele voltou à sua origem, que era antes, de onde ele saiu. Agora eu tenho certeza que você está com a mente e os olhos iluminados a respeito deste tema e sabe que Jesus não é mais o Cordeiro de Deus. Ele é Deus. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.